Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Vamos falar agora a respeito do período do Segundo Reinado. Como a gente viu no capítulo falando sobre o período regencial, no período de regência aconteceram várias revoltas nas províncias brasileiras e por conta disso os senhores de terra e de escravos ficaram apreensivos porque isso os prejudicava. Então eles começaram a pressionar os deputados e senadores para que tomassem medidas para que ocorresse uma maior unidade territorial, certo? E aí vários políticos influentes do período regencial defendiam que, para fortalecer o governo central, a solução seria encerrar os governos regenciais e transferir o poder para o príncipe Pedro de Alcântara. Porém, em 1840, o príncipe, que tinha só 14 anos e a maioridade só ocorreria com 18, era um pouco complicada a situação. O poder legislativo tinha poder para antecipar a maioridade do herdeiro do trono. Assim, em 18 de julho de 1841, Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, dando início ao Segundo Reinado, o Segundo Império. Dois partidos políticos se fortaleceram ao longo do Segundo Reinado e se tornaram os concorrentes dominantes desse período. São eles o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador surgiu da aliança entre os antigos restauradores e os liberais moderados. Os restauradores defendiam o regresso de Dom Pedro I, enquanto os liberais moderados combatiam os liberais exaltados, os responsabilizando pelas revoltas nas províncias. No Segundo Império, os conservadores eram considerados defensores dos interesses dos senhores de terra. Em relação ao Partido Liberal, esse partido manteve a ação política dos grupos que queriam a abdicação de Dom Pedro I. Alguns liberais estiveram envolvidos em revoltas do período regencial. Ao assumir o trono, Pedro II escolheu políticos ligados ao Partido Liberal para compor o primeiro ministério do reinado. Era uma forma de reconhecimento aos políticos desse partido que tinham sido favoráveis à antecipação de sua maioridade. Em seguida, foram marcadas eleições para escolher os novos deputados. A disputa entre liberais e conservadores ficou acirrada nesse momento. Pessoas contratadas pelos liberais invadiram os locais de votação, distribuindo cacetadas nos eleitores e ameaçando de morte os adversários políticos. Os liberais foram acusados pelos adversários de vencer por meio de fraude e espancamentos. Não por acaso, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Os políticos do Partido Conservador reagiram exigindo que o imperador anulasse as eleições. Já os liberais queriam manter o resultado que lhes era favorável. Diante desse conflito, o imperador resolveu dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Porém, essa decisão de Dom Pedro não agradou os liberais de São Paulo e Minas. Liderados por Diogo Antônio Feijó, em São Paulo, e Teófilo Otoni, em Minas, os liberais promoveram a Revolta Liberal de 1842. Para conter esse levante, o governo imperial mandou tropas comandadas novamente por Luiz Alves de Lima e Silva, militar que já havia combatido no período regencial. As tropas dominaram a revolta e prenderam seus líderes, que foram anistiados 2 anos depois. Em 1847, numa tentativa de pôr fim às constantes crises políticas, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Esse momento é considerado por alguns historiadores como o início do parlamentarismo no Segundo Reinado. Depois de cada eleição, o imperador nomeava um líder político do partido vencedor para presidente do Conselho de Ministros. Esse líder formava o gabinete ministerial, que era apresentado à Câmara dos Deputados. Ali, o ministério tinha de conseguir um voto de confiança, ou seja, tinha de ser aprovado pela maioria dos parlamentares. Se conseguisse, o gabinete começava a governar. Caso contrário, o imperador demitia o gabinete ou dissolvia a Câmara e convocava novas eleições. Dessa forma, Dom Pedro II exercia seu poder moderador e podia impor o gabinete que mais lhe agradasse. Esse poder de decisão do imperador na escolha dos ministros não estava totalmente de acordo com o parlamentarismo.
Em outros países que adotavam esse sistema, quem definia a formação dos governos eram os membros do poder legislativo. Por isso, alguns historiadores chamam o parlamentarismo imperial de parlamentarismo às avessas, ou parlamentarismo dirigido. Ao longo do Segundo Reinado, houve 36 gabinetes ministeriais. Seus mandatos não tinham tempo definido, podiam durar anos ou apenas alguns meses. 21 ministérios foram formados por liberais e 15 por conservadores. Se somarmos o tempo de governo, veremos que os conservadores ficaram 10 anos a mais no poder que os liberais, apesar de terem composto menos ministérios. Uma das razões é que os conservadores faziam uma política mais de acordo com as intenções centralizadoras do imperador. Mas houve um período em que liberais e conservadores governaram juntos. Foi o chamado Gabinete da Conciliação, de 1853 a 1861, instalado após a revolta conhecida como Revolução Praieira. E agora vamos falar dela. Em meados do século XIX, a produção de açúcar continuava entre as principais atividades econômicas de Pernambuco. A maioria dos engenhos de açúcar da província pertencia a poucas famílias, como os Cavalcante. O comércio, outra grande fonte de riqueza em Pernambuco, era dominado principalmente por portugueses. A maioria dos profissionais liberais, que eram pequenos mercadores, artesãos, padres e militares, entre outros moradores da cidade, vivia em dificuldades. De modo geral, quase todos estavam afastados do poder. Grupos de liberais reunidos no Partido da Praia tentavam diminuir as desigualdades sociais existentes em Pernambuco. Expressavam suas ideias no jornal Diário Novo, com sede na Rua da Praia, no Recife, por isso também eram chamados de praieiros. Os praieiros chegaram ao poder dando apoio a Antônio Pinto Chichorro, ou seja, para o cargo de presidente da província. Gama, que era Chichorro da Gama, né, ocupou o cargo entre 1845 a 1848. Porém, esse presidente não se mostrou comprometido com os senhores de engenho nem com os comerciantes portugueses. Assim, em 1848, Chichorro da Gama foi demitido do cargo de presidente da província de Pernambuco e por um novo gabinete conservador, que assumiu o governo no Império. A revolta começou quando os liberais pernambucanos se recusaram a aceitar o novo presidente da província, que foi indicado pelos membros do Partido Conservador. Também participaram da Revolução Praieira grupos minoritários. Para alguns estudiosos, esses grupos agiam inspirados em ideais socialistas. Era o caso daqueles que apoiavam as ideias do engenheiro francês Louis Vatier e do jornalista mestiço brasileiro Antônio Pedro de Figueiredo, que contestava as injustiças sociais na página de revista O Progresso. Os praieiros tinham dois líderes principais, o comandante militar Pedro Ivo e o jornalista republicano Borges da Fonseca, além de outros como Jerônimo Vilela e José Inácio Abreu e Lima. Os planos dos revoltosos foram divulgados em um documento chamado Manifesto do Mundo, o Manifesto ao Mundo. Entre as propostas contidas nesse manifesto constavam o fim do voto censitário, que exige determinada renda do eleitor, e a instituição do voto livre e universal, a plena liberdade de imprensa, a garantia de trabalho para os cidadãos brasileiros, a extinção do poder moderador, o comércio varejista feito só por brasileiros, porque os portugueses seriam proibidos de exercer essa atividade, a garantia dos direitos individuais dos cidadãos, a criação de uma federação para que as províncias tivessem mais autonomia em relação ao poder central, apesar das reivindicações seriam consideradas avançadas, e o Manifesto dos Praieiros não dizia uma palavra sobre escravidão. Os praieiros não resistiram à repressão imperial. Seus principais líderes foram condenados à prisão perpétua. Porém, foram anistiados em novembro de 1851. A derrota dos praieiros marcou o fim das grandes revoltas ocorridas após a independência. Outros movimentos de revoltas locais envolvendo o menor número de participantes aconteceram ao longo do Império, mas não chegaram a pôr em xeque o poder central. A partir de meados do século XIX, as elites imperiais consolidaram seu domínio e a construção de um Estado centralizado. A unidade territorial foi mantida e a maioria da população continuou afastada da vida política do país.
O Brasil, na segunda metade do século XIX, passou por intensas transformações no mundo do trabalho. Essas mudanças estavam ligadas ao aumento da exportação do café, ao fim do contrabando de escravos e ao início da industrialização do país. O café, conhecido como ouro verde, foi introduzido no Brasil por volta de 1727. Naquela época, a bebida era um produto sem grande valor comercial. Entretanto, a partir do século XIX, beber café tornou-se um hábito muito popular na Europa e nos Estados Unidos. O clima e o solo de muitas áreas do Centro-Sul favoreciam a lavoura cafeeira. A princípio, a cafeicultura apresentava as mesmas características das lavouras tradicionais: grande propriedade, monocultura para exportação e mão de obra escrava negra. Como as condições internas estavam favoráveis e a demanda dos mercados europeus e estadunidense crescia, o Brasil tornou-se um grande produtor mundial de café. A partir da década de 1830, o café passou a ser o principal produto exportado pelo país. A renda com a exportação do café ajudou a recuperar a economia do país abalada desde a independência por causa da queda das exportações agrícolas. Com isso, os cafeicultores tornaram-se influentes na sociedade brasileira e o centro do poder político e econômico acabou sendo transferido do Nordeste para as províncias do Centro-Sul. Inicialmente, o café foi cultivado na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba. As províncias do Rio de Janeiro e São Paulo concentravam as maiores cafezais. A partir de 1870, as fazendas de café expandiram-se para as novas áreas localizadas no Oeste Paulista e na zona da Mata Mineira. Nessas fazendas, o trabalho dos escravos começou a ser substituído pelo trabalho de homens e mulheres livres, que eram ex-escravos e imigrantes europeus. O fim do tráfico de escravo negreiro acontece nesse momento, porque o comércio de escravos para o Brasil foi proibido pela primeira vez em 1831. Porém, apesar da proibição, o tráfico continuou de forma ilegal durante quase 20 anos. Em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu definitivamente o contrabando de escravos africanos para o Brasil. Desde a independência, o governo britânico pressionava o Brasil para acabar com esse tráfico, inclusive com ameaças militares. Mas o governo brasileiro alegava não ter condições de cumprir os acordos que havia assinado. O tráfico internacional continuou de modo clandestino e após alguns anos, depois da década de 50, o número de escravos trazidos foi diminuindo. Com o fim do tráfico, através do Atlântico, o dinheiro que até então era usado na compra de escravos passou a ser aplicado em outros setores da economia. Esse dinheiro ajudou a financiar, por exemplo, a vinda de imigrantes e a instalação de indústrias no Brasil. Outra consequência da Lei Eusébio de Queiroz foi o crescimento do tráfico interno de escravos. Por meio desse comércio, os produtores de carne das províncias do Sul e de algodão e açúcar do Nordeste venderam milhares de escravos para os fazendeiros de regiões em expansão no Centro-Sul, como as áreas cafeeiras em São Paulo. Com a proibição do tráfico de escravos internacional e a necessidade de conseguir mão de obra para a lavoura, os cafeicultores se viram obrigados a contratar o trabalho assalariado de imigrantes europeus. O primeiro fazendeiro a trazer imigrantes para trabalhar na cafeicultura foi o senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro. Em 1840, chegaram ao Brasil algumas famílias portuguesas que não ficaram muito tempo no trabalho. Em seguida, entre os anos de 1847 e 1857, foi a vez de alemães, suíços e belgas serem levados para a fazenda Ibicaba, no interior de São Paulo, que pertencia a Vergueiro. Apesar da concentração de imigrantes, a fazenda ainda contava com trabalho de escravos africanos. Os imigrantes eram contratados pelo sistema de parceria. Entregavam ao proprietário de terra parte da colheita e ficavam com a outra parte, que era vendida geralmente para o próprio fazendeiro. Porém, esses trabalhadores já chegavam às fazendas com dívidas. Primeiro, deviam sua passagem de navio da Europa para o Brasil e a passagem de trem que os transportava do porto até a fazenda. Depois, eram cobradas despesas com alimentação e ferramentas de trabalho. Além disso, os imigrantes moravam em casas pertencentes aos fazendeiros e tinham de pagar aluguel.
Os fazendeiros também cobravam por outros serviços, como assistência médica, escola, construção de igrejas, uso do pasto e pelos animais dos colonos. O valor que os imigrantes obtinham com a venda do café não era suficiente para cobrir suas dívidas. Para agravar a situação, muitos fazendeiros cobravam juros altos sobre os valores devidos. Com tudo isso, os parceiros tinham dificuldade para quitar as dívidas e adquirir seu próprio lote de terra. De modo geral, os primeiros imigrantes foram bastante explorados pelos fazendeiros. Por isso, as revoltas eram constantes. As consequências dessas condições de trabalho foram o fracasso do sistema de parceria e o desestímulo à vinda de novos imigrantes. Foi preciso, então, encontrar outra forma de trazer trabalhadores para atender às necessidades da mão de obra. A solução foi transferir os gastos com a viagem e a estadia inicial para o governo da província, o qual, a partir da década de 70, passou a financiar parcialmente a vinda de imigrantes. Os imigrantes contratados pelos fazendeiros passaram a trabalhar sob outro sistema, chamado de colonato. As famílias dos colonos eram alojadas em casas pertencentes ao fazendeiro e ficavam encarregadas de cuidar de um certo número de pés de café. O colono recebia uma quantia fixa em dinheiro para cuidar do plantio e outra quantia variável, que dependia da colheita. Para manter a si e a sua família, o colono podia plantar feijão, milho e hortaliças e vender o excedente desse cultivo. Ao contrário do sistema de parceria, no colonato o trabalhador tinha maiores chances de acumular algum dinheiro. Parte do dinheiro obtido com as exportações do café foi aplicada na expansão da própria cafeicultura. Outra parte foi investida pelos produtores de café na instalação de indústrias. Isso se deu na segunda metade do século XIX e no início do XX. As primeiras indústrias foram de alimentos, vestuário e móveis. Além dos lucros da cafeicultura, duas medidas importantes favoreceram o desenvolvimento industrial no Brasil: a extinção do tráfico negreiro, conforme vimos anteriormente, e as tarifas, as tarifas Alves Branco. Em 1844, o então ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, aumentou as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados. Com isso, os preços desses produtos subiram, obrigando os consumidores a procurar mercadorias nacionais semelhantes às importadas. Antes de 1844, o imposto sobre os produtos importados da Inglaterra era de 15%. Com as tarifas Alves Branco, o imposto da maioria dos produtos importados passou a ser de 30%. Se no Brasil fosse fabricado um produto semelhante, o imposto chegava a 60%. A partir dessa medida, começaram a surgir no Brasil diversas indústrias, bancos, empresas de navegação, ferrovias, companhias de seguro, mineradoras, etc. Na última década do Império, de 1880 a 1889, o Brasil já contava com 600 indústrias que empregavam quase 55 mil operários nos setores têxtil, alimentício, moveleiro, metalúrgico e de vestuário. No entanto, o desenvolvimento da indústria do setor de serviços não foi suficiente para mudar toda a economia brasileira. As atividades mais importantes continuavam sendo aquelas ligadas ao latifúndio e à agricultura, que era exportação, como ocorria desde o período colonial. Em áreas como a Amazônia e em províncias como Mato Grosso e Goiás, a agricultura de subsistência, o extrativismo vegetal e a criação de gado eram as principais atividades econômicas. A expansão do café, o crescimento das cidades e a industrialização desenvolveram-se principalmente nas províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A segunda metade do século XIX, no Brasil, foi marcada por dois movimentos artísticos de destaque. Na literatura, o romantismo, e nas artes plásticas, o academismo. O romantismo é considerado uma importante manifestação da literatura nacional. Seus escritores se propunham a expressar nas letras as características do país. Exaltavam, entre outros aspectos, a natureza exuberante e os indígenas como elementos mais puros da nacionalidade. Entre outros autores românticos, se destacam Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José Alencar. Nas artes plásticas, o movimento conhecido como academismo dava continuidade às iniciativas de Dom João VI. Após a vinda do mestre da missão artística francesa,
foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes no Rio, que influenciou boa parte dos artistas brasileiros, que buscavam inspiração, né, nos trabalhos de artistas europeus e adaptavam a arte daquele continente nos temas nacionais, como natureza, os nativos, etc. Vários pintores nesse momento se destacaram, como Pedro Américo e Eliseu Visconti. Entre os pintores da Academia Imperial de Belas Artes encontravam-se também Estevão Roberto da Silva, né, que era um negro livre, filho de pais africanos, e que se destacou na época do academismo como pintor da natureza morta, né? E aí depois vocês podem dar uma pesquisada se quiserem nele. Ao longo do século XIX, as relações entre os senhores e os escravos sofreram várias modificações, em decorrência da expansão das lavouras para as novas regiões e do crescimento das cidades. Os escravos deviam obediência aos senhores, porém a relação entre eles não era a mesma nas cidades, nas fazendas, nas minas e nas indústrias. No campo, a vigilância sobre os escravos era grande, havia feitores e capitães do mato. Além disso, os próprios senhores e suas famílias estavam por perto, porque quase sempre viviam nas propriedades em que os escravos trabalhavam. Já nas cidades era mais difícil manter os cativos, primeiro porque nelas haviam escravos negros livres libertos e libertos, que era difícil de definir apenas pela cor da pele ou pela roupa quem era escravo e quem não era. Em segundo lugar, como o comércio e os serviços eram as principais atividades urbanas, os trabalhadores escravos tinham de circular pelas cidades, o que dificultava o controle sobre eles. Entre outras atividades, os escravos podiam ser carregadores, operários, artesãos, marinheiros, barbeiros, artistas ou ainda trabalhar em pedreiras, no acendimento de lampiões e varrendo ruas. Uma curiosidade desse período é que muitos ex-escravos conseguiam dinheiro com seu trabalho e compravam escravos para auxiliá-los em suas tarefas. Até a extinção do tráfico negreiro, os escravos representavam cerca de 33% da população brasileira. No Rio de Janeiro, eles representavam quase metade da população em 1850. 20 anos depois, a participação dos escravos na população dessa cidade diminuiu para menos de 20% do total. O Rio de Janeiro pode ser considerado uma cidade influenciada pela cultura africana. O mesmo ocorre, né, na sociedade brasileira como um todo. Em relação à lei de terras, durante um tempo no Império, o responsável pela distribuição de terras, Seis Marias no caso, era o imperador ou as pessoas que ele nomeava para essa tarefa, que era realizada desde a época das capitanias hereditárias. Essa situação só se alterou com a aprovação da lei de terras, em 18 de agosto de 1850, no mesmo ano em que o comércio internacional de escravos foi extinto. E aí a gente vai entender agora o que mudou a partir desse momento. A lei de terras estabelecia que para conseguir a propriedade de um lote de terra, era preciso comprá-lo do Estado ou de um proprietário particular. Havia uma exceção, o uso capião, ou seja, quem provasse estar ocupando um terreno há 10 anos ou mais, tinha direito de propriedade sobre ele. Ocorre que as famílias pobres nunca conseguiam provar isso, ainda que várias gerações tivessem vivido naquele lugar. Dessa forma, a propriedade da terra tornou-se privilégio dos fazendeiros ricos, que incorporaram áreas vizinhas tomadas de quem não tinha condição de comprovar seus direitos. A lei de terras preservou o patrimônio dos antigos fazendeiros, impedindo que a propriedade da terra ficasse mais acessível. Isso aconteceu justamente quando o Brasil passava do trabalho escravo para o trabalho livre, e foi uma compensação aos fazendeiros que não poderiam mais comprar escravos. Além disso, com a lei de terras, os imigrantes que chegassem ao país teriam dificuldade para conseguir suas próprias terras e acabariam trabalhando como assalariados nas terras dos fazendeiros. A terra, que valia pouco antes de 1850, passou a ser comprada e vendida pelo melhor preço. E aí a gente vai falar agora um pouco a respeito de algumas crises que ocorreram no Império, referente à política externa do Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, o governo brasileiro se envolveu em vários conflitos internacionais. Com os ingleses, houve um episódio que ficou conhecido como Questão Christie, em referência ao nome do então embaixador americano no Brasil, William Christie. Os antecedentes desse episódio foram o assassinato de um funcionário do governo brasileiro por 2 marinheiros ingleses. Pelo furto da carga,
de um navio inglês naufragado na costa gaúcha. Houve também a prisão de 3 oficiais da Marinha Britânica no Rio de Janeiro. O governo dos dois países chegaram a romper relações entre 1863 e 1865. As forças militares do Segundo Império também estiveram envolvidas em lutas na região Platina, para preservar interesses políticos e econômicos. Primeiro, as tropas brasileiras intervieram, contra os presidentes Oribe do Uruguai e Rosa da Argentina, entre 1851 e 1852. Alguns anos mais tarde, o governo imperial novamente interveio contra um presidente uruguaio, Aguirre. Mas o conflito mais grave do período foi a Guerra do Paraguai, que foi de 1865 a 1870, que é o que vamos abordar aqui agora. Disputas políticas, econômicas e territoriais dificultavam as relações entre os governos do Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, que lutavam pelo controle da região do Rio da Prata. Nesse contexto, teve origem a Guerra do Paraguai, o mais longo conflito armado da América do Sul. Nessa guerra, lutaram de um lado os paraguaios e do outro soldados brasileiros, argentinos e uruguaios unidos na chamada Tríplice Aliança. Por essa razão, o conflito também é chamado de Guerra da Tríplice Aliança. De acordo com os militares do Brasil, o motivo que desencadeou a guerra foi o aprisionamento do navio Marquês de Olinda, que seguia pelo rio Paraguai, próximo a Assunção, com destino à província do Mato Grosso. O navio foi aprisionado pelo governo paraguaio em novembro de 1864, como reação à invasão do Uruguai pelas forças brasileiras e à derrota do presidente Aguirre do Uruguai. Aguirre era aliado do então presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. Iniciada em 1865, a guerra prosseguiu até 1870. O Paraguai ficou ocupado por tropas brasileiras até 1876. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no conflito. Se calcula que o Paraguai tenha perdido cerca de metade de sua população durante a guerra. Seus 406 mil habitantes em 1864 teriam sido reduzidos a 231 mil em 1872. Alguns estudiosos consideram que esses números são exagerados e estimam que as mortes paraguaias tenham sido de 50 a 80 mil pessoas. De todo modo, os efeitos da guerra sobre a população daquele país foram devastadores. Do lado brasileiro, as estimativas variam de 25 a 100 mil combatentes mortos. Mas, além das mortes, a Guerra do Paraguai produziu outros efeitos internos no Brasil, Houve um aumento da dívida externa brasileira, a economia do país foi bastante afetada por causa dos gastos com a guerra, e com isso o governo e produtores passaram a depender ainda mais dos empréstimos tomados no exterior, principalmente de banqueiros ingleses, que aumentou já a enorme dívida que o Brasil tinha desde 1820. Houve também o fortalecimento do exército. Depois da guerra, o exército se viu fortalecido e passou a exercer um papel político no Brasil. Alguns militares passaram a assumir posições contra a escravidão do Brasil e a demonstrar simpatia pela causa republicana. Isso pode ser explicado pelo fato de a maioria dos soldados brasileiros ser negra e mestiça. Naquele momento, para muitos comandantes militares era absurdo admitir que o país que dependia dos negros escravos ou livres para vencer a guerra continuasse mantendo o regime de escravidão. Historiadores têm procurado reavaliar a presença de mulheres na Guerra do Paraguai. Pesquisas recentes mostram que, tanto pelo lado do Paraguai como do lado do Brasil, haviam mulheres que conseguiam seguir as tropas, cuidando dos doentes, cozinhando e ajudando a preparar artilharia. Algumas chegam a participar de batalhas, como as brasileiras Floresbella, Maria e Jovita Alves Feitosa. Jovita fez parte do alistamento dos voluntários da pátria. As outras serviram na função de enfermeiras, como a enfermeira Ana Neri. Na primeira metade do século XIX, a escravidão africana no Brasil atingiu seu auge. De 1801 até 1850, estima-se que cerca de 1.700.000 escravos tenham chegado aos portos brasileiros nos navios negreiros. Isso corresponde a quase metade de todos os africanos trazidos ao Brasil desde o início do tráfico, no século XVI. Ter escravos não era privilégio dos senhores de engenho nem dos donos de fazenda e de minas.
Havia também pequenos proprietários que tinham escravos trabalhando nas ruas, nos serviços domésticos e em lavouras de subsistência. Presentes em toda parte e em todas as atividades, os escravos africanos e seus descendentes deixaram suas marcas no mundo do trabalho, nas técnicas, nos conhecimentos, nos hábitos e na cultura brasileira. A miscigenação foi outra consequência da presença dos escravos africanos no Brasil. Afinal, ela marcou profundamente a formação da população brasileira. Após a Guerra do Paraguai, cresceu no país a campanha abolicionista, um movimento de caráter popular pela libertação dos escravos. A luta pela abolição conquistou o apoio de vários setores da sociedade brasileira. Jornalistas, militares, parlamentares, artistas, intelectuais como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Aô Pompeia, Francisco de Paula Brito, Luiz Gama, Chiquinha Gonzaga e Castro Alves defendiam o fim da escravidão. Muitos deles, aliás, eram descendentes de africanos. Tá? Para alguns estudiosos, as expressões inglesas também favoreceram a luta pela libertação dos escravos no Brasil. Isso aconteceu porque os industriais europeus estavam interessados em ampliar o mercado consumidor para seus produtos. E no caso do Brasil, tal ampliação só seria possível com o fim da escravidão e com a criação de um mercado de trabalho assalariado. Em meio às pressões internas e externas, a partir da segunda metade do século XIX, o governo e os parlamentares brasileiros instituíram leis que libertavam parcelas da população escrava do país. Houve a Lei do Ventre Livre, que foi do ano de 1871, que declarava livres os filhos de escravas nascidos no Brasil, mas os obrigava a ficar em poder dos donos de suas mães até os 8 anos de idade. Depois disso, os senhores receberiam indenização do governo ou usariam o trabalho dos filhos livres de suas escravas até eles completarem 21 anos. Essa lei instituiu também o Fundo de Emancipação, ou seja, parte do dinheiro arrecadado pelo governo era destinada à compra da liberdade dos cativos. Tudo parecia favorável aos senhores, mas os escravos também encontraram nessa lei o reconhecimento de um direito que eles tinham conquistado ao longo de muito tempo, comprar a própria liberdade, depois de juntar recursos, que era o pecúlio, para essa compra. Houve também a Lei dos Sexagenários, que foi do ano de 1885, que libertava os escravos com mais de 65 anos. Os abolicionistas e boa parte da sociedade ficaram indignados com essa lei, pois ela pareceu favorecer os senhores. Afinal, libertar os homens e mulheres escravos com mais de 65 anos, depois de terem trabalhado a vida toda, significava livrar seus antigos donos da obrigação de sustentar os poucos negros idosos que tinham conseguido sobreviver a toda a exploração. A maioria dos escravos morria antes de chegar à cidade. Se a intenção dos parlamentares e do governo imperial era diminuir as pressões abolicionistas, a lei dos sexagenários teve efeito contrário, pois incentivou ainda mais o movimento de libertação. Essas leis permitiam aos senhores ganhar tempo e adiar ao máximo a abolição definitiva. Elas não resolveram o problema da escravidão, mas transformaram a justiça em um novo campo de luta pela liberdade. Pela primeira vez na história do Brasil, multidões se reuniram em manifestações a favor da abolição. Em 13 de maio de 1888, a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulgação da chamada Lei Áurea. Essa lei foi assinada por Isabel, princesa regente do Império e filha de Dom Pedro II, já que nesse momento Dom Pedro estava na Europa. Quando a Lei Áurea foi promulgada, cerca de 95% dos descendentes dos africanos no Brasil já eram livres. Vários deles, inclusive, faziam parte do pequeno grupo de intelectuais brasileiros da época. A população negra, após a escravidão, viveu em impasse, porque, apesar de ocorrer o fim da escravidão, a vida dos africanos e de seus descendentes continuou bem difícil depois de 1888. Eram raros os que conseguiam trabalhar por conta própria ou tinham condições de arranjar um emprego melhor ou uma ajuda do governo. Os ex-escravos nunca foram indenizados pelos anos em que trabalharam para seus senhores, nem antes nem depois da abolição. Muitos ex-escravos continuaram trabalhando nas mesmas fazendas onde viviam. Apesar de a escravidão não existir mais,
eles não eram tratados como cidadãos. Mais de 120 anos depois da abolição, ainda pesa sobre os ombros da sociedade, né, o fim, né, a herança de 3 séculos de escravidão. Dados estatísticos mostram que nos dias de hoje a população negra é a que mais sente os efeitos da pobreza, e isso vem desde essa época. O levantamento da dinâmica demográfica da população negra brasileira, divulgado em 2011 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que a população que se autodenomina negra é maioria no Brasil. São 97 milhões de negros em relação a 91 milhões de brancos. Porém, a pesquisa também mostrou que a população negra está mais exposta à mortalidade por violência do que a população branca, especialmente entre os jovens. Por outro lado, a pesquisa mostra que 77,3% da população idosa negra recebe algum tipo de seguridade social, como previdência urbana, previdência rural, assistência ou pensão por morte. Entre os idosos brancos, essa taxa é de praticamente a mesma, 78,3%. Outro aspecto positivo mostrado diz respeito às mulheres. Vem crescendo o número de mulheres negras chefiando e promovendo domicílios, principalmente com filhos, o que mostra sua maior inserção no mercado de trabalho. Quanto ao acesso ao ensino, novos levantamentos também indicam mudanças positivas para a população negra. Dados do IBGE mostram que o ensino superior na população negra cresceu 21%, né? Ou seja, o número de jovens negros ingressando no ensino superior tem aumentado. De modo geral, mesmo levando em consideração algumas de suas conquistas, é possível afirmar que os negros nos dias de hoje ainda encontram forte preconceito. O preconceito pode ser observado, por exemplo, na forma como eles são apresentados em grande parte dos filmes e nos programas de televisão. Além disso, os negros têm maior dificuldade de acesso ao ensino e aos empregos mais qualificados no mercado de trabalho. Tá? Para finalizar o assunto, vamos falar sobre a crise e a queda da monarquia. A partir de 1870, o movimento republicano surgiu e ganhou força, ao mesmo tempo em que aumentaram os conflitos entre o governo, a igreja e o exército, principalmente com relação ao fim da escravidão. À medida que o governo encaminhava as leis graduais de libertação dos cativos, suas relações políticas com os proprietários de escravos e de terras ficaram abaladas. Algumas questões agravaram ainda mais a crise no Império e ajudam a explicar a proclamação da República. A primeira delas é a questão dos escravos. As polêmicas leis sobre escravidão começaram em 1871, quando foi proposta a Lei do Ventre Livre. Essa lei desgastou o relacionamento entre os proprietários de escravo e o governo monárquico. Para os grandes proprietários rurais, ela significava uma intromissão do Estado nas relações entre os senhores e os escravos. A lei não foi bem recebida, pois acabava com a autoridade do senhor e dava aos escravos um apoio legal para continuarem lutando pela liberdade, já que previa o direito de alforria ou manumissão para aqueles que tivessem condições de comprá-la. Outra coisa que também contribuiu para esse momento foi o movimento republicano. A abolição não previa o pagamento de nenhuma indenização aos antigos senhores de escravos, como muitos deles queriam. Isso contribuiu para o rompimento definitivo entre os grandes proprietários rurais e o governo imperial em 1888. Muitos passaram a apoiar a causa republicana. As ideias republicanas vinham ganhando força desde o fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Nesse ano, foi lançado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano, que destacava o fato de o Brasil ser a única monarquia entre todas as repúblicas da América. 3 anos após o aparecimento desse manifesto, foi fundado o Partido Republicano Paulista, na Convenção de Itu, em São Paulo. Ricos fazendeiros de café de São Paulo ingressaram nesse partido, que contava com seguidores no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Houve também conflito com as autoridades da Igreja. Desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado pelo regime de padroado, ou seja, as ordens dadas pelo Papa precisavam da aprovação do imperador para vigorar no Brasil. Porém, em 1872, os bispos de Olinda, Dom Vital, e de Belém, Dom Macedo Costas, decidiram seguir as ordens do Papa Pio XI, que mandara punir os religiosos maçons. Os maçons criticavam as relações que uniam o Estado e a Igreja.
entendendo que era preciso discutir a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas, fiscalizar a aplicação do dinheiro concedido pelo governo à igreja e o salário pago aos padres para exercerem serviços públicos. Pedro II, que também era maçom, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusaram a obedecer, foram presos e condenados a 4 anos de prisão. Em 1875, os bispos foram libertados, mas as relações entre o monarca e os membros da igreja nunca mais foram como antes. Outra questão que influenciou na crise do Império foi o conflito com membros do Exército, porque depois da Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro foi conquistando uma importância que o governo não conhecia. Afinal, até aquela época, a monarquia não tinha precisado dos militares para se manter no poder, já que a ordem interna era mantida pela Guarda Nacional. Nas decisões políticas, o poder dos civis era muito maior que a dos militares, e importantes oficiais eram punidos por denunciar casos de corrupção ou defender a abolição, por exemplo. Os militares também não podiam expressar opiniões pela imprensa. Foi em meio a essa situação que surgiu em 1886 a questão militar, provocada pela recusa dos oficiais do Exército, como o Marechal Deodoro da Fonseca, em punir oficiais que se manifestassem publicamente sobre temas políticos. Deodoro era o comandante militar do Rio Grande do Sul e foi demitido pelo presidente do Conselho de Ministros. A oposição de tantos setores da sociedade à monarquia tornou possível o golpe político que instaurou a República no Brasil. Percebendo a difícil situação em que encontrava o governo, o Império apresentou à Câmara dos Deputados um programa de reformas políticas que incluía a liberdade religiosa, a ampliação do ensino, a autonomia para as províncias e mandato temporário para os senadores. Porém, tais reformas chegaram tarde demais. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas rebeladas contra o governo, ocupando o quartel-general do Rio de Janeiro. Naquela mesma noite, constituiu-se um governo provisório da República dos Estados do Brasil. No dia seguinte, Pedro II, que estava em Petrópolis, recebeu um documento do novo governo solicitando que ele e sua família se retirassem do país. Essa ordem foi cumprida na noite do próprio 16 de novembro. O novo governo, então, tinha pressa em afastar a família imperial do Brasil, temendo alguma reação favorável a Dom Pedro. E assim terminamos o segundo reinado e termina-se o período imperial no Brasil.